Sejam bem-vindos a mais um webinar da Connect Plug. Eu sou o Giovanni Bellini, analista de Customer Success aqui da Connect Plug. E neste webinar trataremos sobre a nossa solução de autoatendimento. Falaremos sobre alguns cenários bem interessantes relacionados à nossa solução de totem de autoatendimento. Vocês verão conceitos bem interessantes. Discorreremos sobre cenários de utilização, modelos homologados e configurações relacionadas ao totem de autoatendimento. Então, sejam bem-vindos a mais um webinar. Participem aí com seus comentários, as suas dúvidas. Responderemos todas as dúvidas pertinentes durante o nosso treinamento. E para aqueles que ficarem até o final do webinar, teremos uma condição especial para a utilização do plano, do módulo de autoatendimento. Então, fiquem conosco para mais um webinar que você tirará muito proveito. Vamos iniciar, então, falando um pouco sobre os cenários de utilização e benefícios de se utilizar a nossa solução de autoatendimento. Bom, para aqueles que não conhecem, né, a nossa solução de totem de autoatendimento é uma solução que visa a modernidade e a inovação para o estabelecimento. Essa solução, ela visa, por exemplo, economizar filas. Então, se você tem um autoatendimento em seu estabelecimento, você consegue minimizar as filas, por exemplo, do seu caixa. Outra inovação de tecnologia que nós temos é a otimização do tempo que os nossos clientes podem utilizar quando nós temos aí a solução de autoatendimento. Então, o cliente final, lá na ponta, ele tem o seu atendimento de uma forma muito rápida, simples e prática. E aí, com isso, nós temos um outro benefício. Nós temos uma otimização de recursos no estabelecimento. Então, imagine que antes você precisa ter aí 2, 3 operadores de caixa. Quando você utiliza um totem de autoatendimento, dependendo do seu nicho e segmentação, você consegue otimizar os seus recursos, por exemplo, relacionado a funcionário. Se o seu perfil de cliente te dá essa possibilidade de ter um terminal ali de autoatendimento, você ganha muito com isso e o seu estabelecimento também ganha a otimização nos seus recursos. E um último benefício que nós gostaríamos de destacar é a integração com o estoque. Em alguns cenários que destacaremos hoje aqui neste webinar, quando nós temos a integração do totem de autoatendimento com o estoque, isso fica muito mais prático e o estoque fica muito mais controlado. Então, se você, junto com o módulo de autoatendimento, você contratou, por exemplo, o módulo Real Time, que é o controle em tempo real do seu estoque, para produtos do tipo simples e produtos do tipo combo, você consegue ter um controle em tempo real do seu estoque. E essa solução, então, do autoatendimento junto com o módulo Real Time, vai te dar essa possibilidade de ter um controle bem fino do seu estoque. Bom, esses foram alguns dos benefícios que nós gostaríamos de destacar sobre o totem de autoatendimento. Agora, nós vamos falar um pouco sobre cenários de utilização dessa solução. Talvez um dos cenários mais comuns para a solução do autoatendimento seja em mercados autônomos, onde você não tem a necessidade de ter um operador presente no mercado, e aí você consegue apenas com a solução de autoatendimento ter esse estabelecimento atendido. Um outro cenário muito comum também é a utilização em food services. Então, sejam em restaurantes, lanchonetes, fast food. Quando você tem ali um terminal de autoatendimento, isso fica muito mais prático. E aí nós podemos até linkar com outras soluções que nós temos. Por exemplo, no ramo de food service, quando você utiliza o totem de autoatendimento e você utiliza, por exemplo, o KDS ou a impressora térmica na cozinha, o seu tempo é muito otimizado, porque quando o seu cliente final finaliza o pedido no terminal de autoatendimento, isso já é disparado para esses módulos, seja para a impressora térmica de pedidos ou para o KDS na sua cozinha. Um outro cenário também que a solução de autoatendimento é interessante é quando falamos sobre o self-checkout de comanda. Quando você tem um estabelecimento e aí você tem o uso de comandas, onde os seus clientes fazem o uso dessa comanda para a consumação, você consegue, de uma maneira bem simples, fazer com que o seu cliente final finalize ali a sua comanda no totem. Ele não precisa ir até um caixa. Então, por exemplo, temos clientes que utilizam
o totem de autoatendimento nesse cenário self-checkout de comanda, com vários totens, e aí numa consumação, por exemplo, de um estabelecimento, você consegue otimizar muito o tempo do seu cliente, o seu cliente nem precisa passar pelo caixa, ele consegue finalizar ali a sua comanda dentro desse totem de autoatendimento. E aí, outros cenários que nós podemos destacar da nossa solução de totem de autoatendimento, nós podemos dizer no comércio em geral, citando, por exemplo, uma academia, por exemplo. Além do serviço da academia, é comum que uma academia talvez venda artigos relacionados a essa academia. E aí, para que você não tenha que ter um funcionário apenas para registrar a venda desses produtos, se você utiliza, por exemplo, um totem de autoatendimento, você consegue ter esse atendimento simplificado para os seus clientes. E também, um outro cenário que nós gostaríamos de destacar é relacionado com a integração TEP, então, com o autosserviço de chopp. Então, você também pode utilizar a nossa solução de autoatendimento no cenário de integração com alguns autosserviços de chopp. Ok? Bom, esses foram os nossos cenários. E aí, antes de passarmos para o próximo tópico, temos aí uma pergunta ainda sobre esse quesito de cenários. Nós vamos colocar aqui na tela. Boa tarde, Alex. A pergunta do Alex é: no cenário de mercados autônomos, tem controle de acesso do cliente dentro da loja? Bom, a nossa solução de autoatendimento, Alex, ela não tem esse controle com relação aos clientes que entram nessa loja, né? Então, a nossa solução de autoatendimento no mercado autônomo, a partir do momento que o cliente iniciar a operação ali no totem, você consegue, por exemplo, obrigar o cliente a colocar CPF, a cadastrar esse cliente, mas um controle de acesso ao lugar físico, nosso sistema não tem, ok? Se você tiver outras dúvidas, fique aí à vontade para participar. Muito bem. Agora nós vamos falar um pouco sobre algumas especificidades, alguns detalhes importantes relacionados com a solução de autoatendimento. Então, vamos facetar agora em estados. Então, vamos tratar sobre o estado de São Paulo. No estado de São Paulo, existe o uso do SAT, né? Do dispositivo SAT. Então, se você utiliza dentro do estado de São Paulo a nossa solução de autoatendimento, você precisa ter um computador, né? Ter o ambiente Windows ali, para que o nosso terminal de autoatendimento, o nosso totem, possa se comunicar com esse computador que possui um SAT instalado, para que daí sejam transmitidas as notas fiscais, os cupons fiscais via SAT. Então, no cenário São Paulo, é importante que você tenha um computador no cenário ali do seu totem de autoatendimento. Em outros estados, que não obrigam aí a utilização do SAT, já não é necessário, em alguns cenários, que você tenha ali um computador. Você consegue, por exemplo, no mercado autônomo, que não seja, por exemplo, no estado de São Paulo, você consegue ter apenas a sua solução ali de totem, ok? E aí, outros cenários interessantes de outras especificidades. Existem clientes que possuem a emissão em contingência do cupom fiscal. Talvez por oscilação de internet ou por comunicação com a Cefaz. Então, o totem de autoatendimento, ele possibilita que as notas fiscais, que os cupons fiscais eletrônicos sejam emitidos em contingência. É um recurso adicional que você também conta na nossa solução de autoatendimento. Outro ponto interessante, você pode, dependendo do seu estabelecimento, ter a nossa solução de autoatendimento e ainda assim usar vendas a dinheiro. Você vai conseguir, por exemplo, disponibilizar no totem de autoatendimento um dos métodos de pagamento que seja a dinheiro. Nesse cenário, vai se conectar com a informação que mencionamos do SAT. Você precisa ter um computador. E aí, nesse caso, você precisa ter um PDV da Connect Plug ali naquele ambiente, para que quando o seu cliente final escolha a forma de pagamento dinheiro, ele consiga realizar essa forma de pagamento no caixa, para que o dinheiro seja registrado no caixa e siga aí o processo normal que já estamos acostumados, ok? E aí, outro ponto interessante, falamos sobre KDS agora há pouco, lembra? Para se trabalhar com o nosso totem de autoatendimento, o KDS sempre será no ambiente Windows, certo? Você precisa
ter um KDS Windows e ali em rede, para que você consiga ter a utilização do nosso totem de autoatendimento. E aí, um último ponto, né, falando sobre especificidades, quando se trata de uma integração com o serviço o autosserviço de chopp, né, as nossas integrações STEP, é obrigatório que você tenha aquele leitor de RFID, para que você consiga ter aí a utilização da nossa solução de autoatendimento junto com a integração TEP que já existe aí com a Connect Plug. Ok? Agora nós vamos falar sobre equipamentos. Então nós vamos destacar alguns equipamentos, comentar quais são os equipamentos necessários para cada cenário, e aí fique à vontade se você tiver dúvidas para consultar a nossa equipe. Bom, o primeiro equipamento que nós vamos destacar é o totem com a mini CPU. É a nossa solução de totem de autoatendimento, mas utilizando uma mini CPU. Apenas para enriquecer um pouco aí o nosso webinar, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. E eu tenho aqui algumas imagens de equipamentos. Por exemplo, essa imagem que nós estamos visualizando aqui é um exemplo de uma mini CPU de autoatendimento. Então, quando você opta por utilizar o totem na nossa mini CPU, quais são os equipamentos obrigatórios que você precisa? Então, você precisa adquirir a nossa mini CPU, você precisa de uma impressora térmica, que ela pode ser tanto local como em rede. Você vai precisar de uma tela, né? Aí nós temos como recomendar a tela da Playtrix. E aí, além disso, você vai precisar de um PIN-pad homologado. Eu tenho aqui um exemplo de um PIN-pad, né, homologado, aqui é o PPC 930, que ele tem um funcionamento bem interessante e bem alinhado com as nossas soluções. Além do PIN-pad, se você for utilizar a nossa solução de mini CPU, e se você estiver no estado de São Paulo, lembra-se da informação, precisamos do SAT, se você estiver no estado de São Paulo. E aí, se você for utilizar o self-checkout, você também precisa de um leitor de código de barras. E também de um leitor de RFID, se você estiver com o cenário de integração TEP. Ok? E, frisando, né, o cenário mini CPU, né, o totem na mini CPU, você precisa sempre ter um cenário em rede. Essa é a nossa determinação, ok? Uma outra forma de você utilizar a nossa solução de totem de autoatendimento é pelo tablet. E aí nós temos aqui um exemplo, né, e algumas recomendações de equipamentos. Então, precisa ser um tablet homologado, você precisa de um PIN-pad Bluetooth, normalmente, melhor dizendo, né, obrigatoriamente, você vai usar o PIN-pad, o MP15, e aí eu tenho aqui a exibição, para vocês visualizarem aí o MP15. A impressora deve ser sempre em rede, quando você utiliza o totem tablet. E, frisando, se você está no estado de São Paulo, o SAT com certeza será importante, ok? Um último equipamento, falando sobre o nosso cenário de totem, é a M10. Então, o que é este equipamento aqui, M10? É um equipamento da Eugin. Então, a Eugin fabrica esse equipamento, esse M10, que ele te possibilita utilizar a nossa solução de totem de autoatendimento. Então, você consegue fazer a instalação do nosso aplicativo. E aí, para se utilizar na M10, quais são os equipamentos necessários? Obviamente, né, a M10, né, o equipamento da Eugin, neste modelo M10, o PIN-pad homologado, como já mencionamos, SAT, se for no estado de São Paulo. Se você for utilizar no cenário de integração TEP, o leitor RFID, leitor de código de barras, e esse equipamento, o M10, ele precisa sempre estar em rede, ok? Então, dessa maneira, nós tratamos aí de cenários e equipamentos para que seja possível a utilização da nossa solução de autoatendimento. Então, dessa maneira, você consegue entender um pouco e ter aí um contexto sobre a nossa solução de autoatendimento. Antes de passarmos aí para as nossas configurações, vamos responder aí uma dúvida relacionada ao KDS. Vou colocar aqui na tela para vocês, do Alex. O KDS de expedição chama o cliente pelo nome? Se você utilizar a solução KDS no Windows, da maneira que você cadastrar esse pedido, né? Quando você lança o pedido, você pode identificar o cliente.
Aí esse pedido vai ser exibido, e se ele foi cadastrado com o nome do cliente, será exibido o nome do cliente. Se você já utiliza aí a solução KDS, você pode acionar o nosso time do suporte, que eles podem te ajudar nessa solução, ok? Obrigado pela pergunta, Alex. Vamos falar agora sobre as configurações, certo? Vamos demonstrar aqui para vocês algumas configurações específicas da nossa solução de autoatendimento, e aí nós vamos conseguir entender aí quais são os modelos necessários, quais são algumas configurações interessantes e práticas para você utilizar, ok? Temos aí mais uma pergunta relacionada a equipamentos. Vamos abrir aqui. Boa tarde, Natália. Para o M10, qual é o PIN-pad? Então, você pode utilizar o PPC 930 que eu mostrei, que ele é o mais recomendado, né, relacionado aí com os PIN-pads. Existem outros PIN-pads homologados. Se você acionar o nosso time do suporte, você consegue ver outros modelos. Mas o PPC 930 é o modelo mais recomendado e que tem um funcionamento mais liso possível aí com as nossas soluções, ok? Obrigado pela pergunta. Vamos falar agora sobre configurações. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, falando sobre configurações, né? E neste webinar, nós demonstraremos grande parte, se não todas, as configurações relacionadas a totem. Não mostraremos um totem configurado no ambiente Android. E aí, se você tiver em fase de implementação ou não, você consegue essas informações com a equipe de implementação ou com a nossa equipe de suporte. O objetivo deste webinar é mostrar configurações importantes e interessantes para que você consiga ter uma boa utilização ou ajudar um cliente nosso a ter essa boa utilização. Então, acessando aqui em ponto de venda, aplicativos, eu já tenho aqui um totem criado para demonstrar para vocês. Então, eu vou abri-lo aqui. E aí nós temos as configurações, né? Então, neste momento, você faz a configuração, a personalização do seu totem. Então, você tem aqui a informação de logotipo, que você vai carregar aí o logotipo, para que tenha uma boa visualização no seu equipamento. Você tem o nome de exibição aqui do seu totem, e isso vai ser interessante para que você consiga localizar, por exemplo, na sua lista aqui de aplicativos, né, o seu totem, um cenário de um estabelecimento que tenha vários totens instalados. Essa organização vai te ajudar nesse quesito. E aí, do seu lado direito aqui, você tem uma série de configurações. Nós vamos falar sobre a maioria delas e algumas nós vamos destacar pontos mais importantes. Então, quando você habilita aqui, por exemplo, o cadastro completo do cliente, ou quando você desmarca essa opção, isso se conecta com algumas das informações que nós já mencionamos. Se você quer obrigar o seu cliente ao cadastro, né, você pode ter essa marcação ou definir quais são os campos obrigatórios para o preenchimento. Então, por exemplo, pedir o nome completo, ou se você quiser incluir o CPF ou o CNPJ na nota, de maneira obrigatória. Se for um cenário que tenha mesas e comandas, você consegue inserir aqui a informação para que seja pedido o número da mesa ou da comanda. Se você quer exibir aquelas bandeiras na primeira tela, né, as bandeiras de cartões que são aceitas naquele terminal de autoatendimento. Se você quer, por exemplo, gerar nota fiscal em contingência, e aí lembre-se que mencionamos, né? Se eu tenho aqui essa opção de gerar notas fiscais em contingência, eu também preciso de um ambiente Windows ali no background para que eu tenha essa configuração, ok? Se eu tenho o SAT, se eu estou no estado de São Paulo, ele me dá a opção de gerar o SAT também ali no meu totem. Se eu quero gerar nota fiscal, e, enfim, e outras informações aí importantes. Tenho aqui a mensagem de primeira tela, a mensagem de finalização. Então, são formas e são configurações de personalização para o nosso totem. E aí, passando aqui, eu tenho as configurações de cores. E aí, aqui é neste momento, se você estiver fazendo sozinho, por exemplo, ou com o apoio do nosso suporte ou do nosso time de implementação, é que você vai dar vida à sua configuração. Então, muitas vezes, você vai escolhendo aqui as cores de acordo com a sua identidade visual, por exemplo, para que você consiga ter
o totem configurado da maneira que você deseja. A prática, né? Na prática, nós temos a informação que, quando você vai fazendo essas configurações, o melhor cenário é que você já esteja ali com o seu totem, você vá sincronizando ele, para que você consiga ver como ele fica na prática, para que daí você consiga ter uma melhor visualização. Falando sobre impressoras, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a possibilidade de ter 3 pontos de impressão, né? Um ponto de impressão para o cliente, um ponto de impressão geral, e se eu estiver utilizando o SAT, onde vai sair a impressão do SAT. Se eu tenho, por exemplo, um servidor offline, né? Nos cenários que já comentamos, por exemplo, se eu uso SAT, se eu tenho forma de pagamento a dinheiro, se eu emito nota fiscal em contingência. Então, nesses cenários, eu preciso de um servidor offline. Eu preciso de um ambiente Windows ali configurado para que eu consiga utilizar a minha solução de totem. E aí, aqui, eu vou fazer a configuração desse servidor. Na grande maioria das vezes, não em todas as vezes que eu utilizo o totem de autoatendimento, eu vou utilizar a integração TEF. Então, nesse ponto aqui, eu faço as configurações relacionadas com a TEF. Não se preocupe, que você tem a nossa equipe de suporte ou o nosso time de implementação que pode te ajudar nesse quesito de configuração da TEF, ok? Dessa maneira, nós temos quase todas, se não todas que nós consideramos aqui, as configurações relacionadas ao nosso totem. Uma única configuração que está fora aqui dessa tela, né? Quando nós temos aqui as configurações de tela inicial, aqui ele exibe configurações que você já predeterminou. E onde que você faz essas configurações? Então, se você vier em configurações gerais, você vai ter aqui configurações do totem, e aí você tem configurações do totem e de tela inicial. Quando você vai em configurações de tela inicial, você consegue criar padrões de configuração para que você possa selecionar isso lá naquela tela. Então, existem alguns tipos de configuração de tela inicial. Você pode ter um vídeo no background, slide de imagens, slides de imagens no background ou categorias dinâmicas. Então, de acordo com o seu cenário, com a sua utilização, você pode escolher a melhor opção. Por exemplo, quando você escolhe categorias dinâmicas, o totem irá exibir na tela as categorias de produtos que você trabalha. Pensando num cenário de food service, você trabalha com pizzas e bebidas, ou lanches e bebidas. Então, quando você escolhe, por exemplo, essa categoria dinâmica, ele vai exibir ali na primeira tela a categoria de pizzas e bebidas. Quando o seu cliente iniciar o atendimento, ele vai escolher uma delas. E aí ele já vai ser direcionado para a categoria que ele escolheu. Então, isso visa otimizar o tempo e deixar a operação do totem cada vez mais personalizada e prática para o seu cliente. Ok? Então, essas são as configurações. Uma outra configuração que nós gostaríamos de destacar neste webinar, quando você acessa aqui em ponto de venda aplicativos, aqui você tem a opção de enviar uma atualização para o aplicativo. Então, imagine que você fez uma série de atualizações, de configurações, você relacionou produtos e aí você quer forçar aí uma atualização. Então, você pode clicar aqui para enviar uma atualização. Você pode ordenar a categoria dos produtos. Então, quando você clica aqui nessa opção, ele trará os produtos que já foram relacionados a esse totem. E aí você consegue mexer na ordem, na organização desses produtos. E lembrando que não é aqui que você relaciona os produtos. O relacionamento dos produtos para o totem, você vai fazer aqui no seu menu estoque, produtos, vai selecionar um produto qualquer, por exemplo, e aí você consegue vir aqui em informações extras, e aí você relaciona aqui em terminais o seu totem, ok? Então, dessa maneira, você faz o relacionamento dos produtos. Mas, o que você consegue fazer aqui nessa área da ordenação de produtos é pausar a venda de um produto ou deixar ele indisponível. Veja que tem aqui disponível para venda. Então, imagine que você tem aí uma série de produtos. E aí, um desses produtos, você quer indisponibilizar no seu totem. Então, você pode vir aqui e desmarcar esse produto. E aí, você vai conseguir pausar a venda dele e ele não vai ser exibido. Lembre-se, que já mencionamos, e linkando uma informação. Se você tem o módulo real-time,
Você não precisa pausar um produto do tipo simples ou do tipo combo se você tem esse controle de estoque em real time. Por quê? A partir do momento que esse estoque chegar a zero, ele automaticamente não será exibido no seu totem. É lógico que para isso você precisa ter o modo real time e ter essa configuração linkada. Mas isso otimiza bem o seu tempo também, ok? E aí uma outra informação que temos aqui nessa tela inicial é os métodos de pagamento. Clicarei aqui em métodos de pagamento. Eu tenho aqui apenas um método linkado aqui, né? Mas aqui você poderia disponibilizar quais métodos forem necessários. E aí você pode ter Pix, você tem essa integração já, TEF disponível ali, esse credenciamento para Pix disponível, você consegue ter isso. A exibição do código QR vai ser ou na tela ou no totem, para que você consiga ter a melhor utilização do seu totem. Então, importantíssima essa configuração de métodos de pagamento. E veja como as informações elas vão se linkando. O sistema ele exibirá aqui em métodos de pagamento o que você já tem disponível no menu financeiro, métodos de pagamento. Mas lembre-se, você precisa relacionar no seu totem os métodos de pagamento. Ele não fará esse vínculo automático. Então, quando você vem aqui em métodos de pagamento, você tem aqui a marcação automática para esse método de pagamento ir para o seu IRP ou para o seu PDV. No caso do Totem, não. No caso do Totem, você precisa acessar aqui aplicativos, selecionar o Totem desejado e vir aqui em método de pagamento e aí relacionar o método de pagamento. E essa configuração está extremamente relacionada com a configuração de TEF, que a nossa equipe de suporte ou de implementação faz no início do uso da nossa solução. Então, dessa maneira, você consegue ter a solução completa aí do totem de autoatendimento, relacionando aí as suas formas de pagamento. Ok? Bom, dessa maneira, pessoal, nós falamos aí sobre todas as configurações, né? E destacamos as configurações mais interessantes e mais importantes relacionadas à nossa solução de autoatendimento. Então, vamos ver aí se existem algumas dúvidas aí pertinentes. Bom, foram comentadas algumas dúvidas sobre os PIN pads, né? Então, no cenário em rede, o PPC 930 é o mais recomendado. No cenário no tablet, você vai utilizar o MP15, né? E aí, se você tiver dúvidas com relação ao PINPad, pode acionar o nosso time de suporte. E aí, a Patrícia teve uma pergunta, eu vou lançar a pergunta dela aqui. Boa tarde, Patrícia. Consigo pausar um produto? Acredito que você mandou antes de eu demonstrar, né? Mas a gente consegue, né? Então, se você não assistiu, olha, eu vou demonstrar aqui para você novamente. Voltando aqui à minha tela. Ponto de venda, aplicativos. Seleciono aqui o meu totem, aí eu vou ter aqui ordenar categorias de produtos. E aí eu tenho aqui na frente de cada produto a possibilidade de deixar ele disponível ou não para venda. Então, se eu desmarco aqui essa opção, salvo, sincronizo o meu totem, eu vou conseguir ter esse produto pausado. Ok, Patrícia? Espero ter ajudado aí você na sua dúvida. A Patrícia também mandou uma outra dúvida relacionada à impressora. Pedido para a produção. Precisa ter uma impressora para a cozinha? Sim, se você quer que a sua cozinha tenha acesso aos pedidos, né? Você vai precisar ter uma impressora na sua cozinha ou um KDS, né? O Windows ali, para você visualizar os pedidos e ter acesso a essas informações. Ok, Patrícia? Bom, pessoal, se não houverem mais dúvidas, nós já vamos caminhar aqui para a finalização do nosso webinar.